Olá pessoal, tudo bem? Esse é o vídeo de número 2 que estou trazendo aqui sobre as concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Nesse vídeo especificamente estarei falando sobre a pedagogia progressista. O termo progressista é usado aqui para designar as tendências que, partindo de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Evidentemente, a pedagogia progressista não tem como institucionalizar-se numa sociedade capitalista. Daí, ser ela um instrumento de luta dos professores ao lado de outras práticas sociais. A pedagogia progressista, ela tem se manifestado em três tendências. A tendência libertadora, mais conhecida como pedagogia de Paulo Freire, a tendência libertária, que reúne os defensores da autogestão pedagógica, e a tendência crítico-social dos conteúdos, que, diferentemente das anteriores, acentua a primazia dos conteúdos no seu confronto com as realidades sociais. As versões libertadora e libertária têm em comum o anti-autoritarismo, a valorização da experiência vivida com base da relação educativa e a ideia da autogestão pedagógica. Em função disso, dão mais valor ao processo de aprendizagem grupal, que é a participação em discussões, assembleias, votações, do que os conteúdos de ensino. Como decorrência, a prática educativa faz somente sentido numa prática social junto ao povo, razão pela qual preferem as modalidades de educação popular não formal. A tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos propõe uma síntese superadora das pedagogias tradicionais e renovada, e a valorização à ação pedagógica enquanto inserida na prática social concreta. Entende a escola como mediação entre o indivíduo e o social, exercendo aí a articulação entre a transmissão dos conteúdos e a assimilação ativa por parte de um aluno concreto, inserido num contexto de relações sociais. Dessa articulação resulta o saber criticamente reelaborado. Bem, a pedagogia progressista ela subdivide em três linhas de tendências, que é a linha libertadora, a libertária e crítico social dos conteúdos, como foi falado anteriormente. E aqui a gente vai falar sobre cada uma dessas linhas de tendências. Falando sobre a progressista e libertadora, ela é vinculada às propostas de educação de Paulo Freire. Essa tendência progressista de educação foi construída a partir dos trabalhos com a educação popular. Na maioria das vezes, não amarra ao ensino escolar. Contudo, muitas das propostas sugeridas por esta tendência tornam-se referências para o processo de reflexão e crítica das práticas pedagógicas desenvolvidas pela educação formal. Por sua vez, é fundamental explicitar que a pedagogia libertadora entende que a educação tem um papel primordial de transformação da sociedade, iniciando já nas relações sociais estabelecidas em seu campo. O método de ensino proposto é mediatizado pelo diálogo, aquele em que os sujeitos do ato de conhecer se encontram em favor do objeto a ser conhecido. A forma de trabalho educativo é o grupo de discussão. O professor é um animador que, por princípio, deve descer ao nível dos alunos, adaptando-se à cultura do educando. Pela dialética é obtida toda forma de autoridade. A relação é horizontal. Aqui temos uma ação não diretiva, não no sentido de professor que se ausenta, mas sim como um vigilante para assegurar ao grupo um espaço humano para dizer sua palavra, para se exprimir sem se neutralizar. Bem, qual é o papel da escola para essa tendência?
ênfase não formal é uma escola crítica que questiona as relações do homem no seu meio. Com relação aos conteúdos, são temas geradores extraídos da vida dos alunos, saber do próprio aluno. Com relação aos métodos, é uma metodologia participativa que busca pela construção do conhecimento. Relação professor e aluno é uma relação horizontal, de igual para igual. Com relação à aprendizagem, a aprendizagem se baseia na resolução da situação-problema. A próxima tendência que a gente vai falar é progressista libertária. Esta pedagogia espera que a escola exerça uma transformação na personalidade dos alunos, em um sentido libertário e autogestionário. Há, portanto, um sentido expressamente político, à medida que se afirma o indivíduo como produto do social e que o desenvolvimento individual somente se realiza no coletivo. As matérias são colocadas à disposição dos alunos, no entanto, não são exigidas. O importante é o conhecimento que resulta das experiências vividas pelo grupo. Conhecimento aqui não é a investigação cognitiva do real, para extrair dele um sistema de representações mentais, mas a descoberta de respostas às necessidades e às exigências da vida social. A pedagogia institucional visa, em primeiro lugar, transformar a relação professor-aluno no sentido da não diretividade, isto é, considerar desde o início a ineficácia e a nocividade de todos os métodos à base de obrigações e ameaças. Cabe ao professor a função de conselheiro ou monitor à disposição do grupo. A ênfase na aprendizagem formal, via grupo, e a negação de toda forma de repressão visam favorecer o desenvolvimento de pessoas mais livres. A pedagogia libertária abrange quase todas as tendências anti-autoritárias em educação, entre elas a anarquista, a psicanalista e dos professores progressistas. Aqui eu trago, falando resumidamente, sobre o papel da escola, que é a transformação da personalidade no sentido libertário e de autogestão. Com relação aos conteúdos, as matérias são colocadas, mas não são exigidas. Com relação aos métodos, vivência grupal de forma de autogestão. A relação entre professor e aluno é não diretiva, o professor é orientador, os alunos livres. Com relação à aprendizagem informal via grupo. A próxima tendência que a gente vai falar é sobre a progressista crítico-social dos conteúdos. Bem, a difusão de conteúdos é a tarefa primordial, não conteúdos abstratos, mas vivos, concretos e, portanto, indissociáveis das realidades sociais. Acredita que a própria escola pode contribuir para eliminar a seletividade social e torná-la democrática. Se o que define uma pedagogia crítica é a consciência de seus condicionantes históricos sociais, a função da pedagogia dos conteúdos é dar um passo à frente do papel transformador da escola, mas a partir das condições existentes. Assim, a condição para que a escola sirva aos interesses populares é garantir a todos um bom ensino, isto é, a apropriação dos conteúdos escolares básicos que tenham ressonância na vida dos alunos. Em síntese, a atuação da escola consiste na preparação do aluno para o mundo adulto e suas contradições, fornecendo-lhes um instrumental por meio de aquisições de conteúdos e da socialização para uma participação organizada e ativa na democratização da sociedade. A maneira de conhecer ou de conceber os conteúdos do saber não estabelece oposição entre a cultura popular e a cultura erudita.
O que se prega é uma relação de continuidade em que progressivamente se passa da experiência imediata e desorganizada ao conhecimento sistematizado. Os métodos de uma pedagogia crítico-social dos conteúdos não partem de um saber artificial, depositado a partir da exterioridade, nem do saber espontâneo, mas de uma relação direta com a experiência do aluno, confrontada com o saber trazido de fora. O papel de mediação exercido em torno da análise dos conteúdos exclui a não diretividade como forma de orientação do trabalho escolar, porque o diálogo aluno-adulto é desigual. O adulto tem mais experiência acerca das realidades sociais, dispõe de uma formação para ensinar, possui conhecimentos e a ele cabe fazer a análise dos conteúdos em confronto com as realidades sociais. Sabemos que as tendências espontâneas e naturais são naturais, antes são tributárias das condições de vida e do meio. Não são suficientes o amor, a aceitação, para que os filhos dos trabalhadores adquiram o desejo de estudar mais, de progredir. É necessária a intervenção do professor para levar o aluno a acreditar nas suas possibilidades, a ir mais longe, a prolongar a experiência vivida. Falando aqui resumidamente, o papel da escola para essa tendência é a difusão de conteúdos. Os conteúdos são culturais universais que são incorporados pela humanidade frente à realidade social. Com relação aos métodos, parte de uma relação direta da experiência do aluno confrontada com o saber sistematizado. A relação professor e aluno, o professor tem um papel de mediador do conhecimento. E com relação à aprendizagem, é baseado nas estruturas cognitivas já estruturadas nos alunos. Bem, é isso que eu gostaria de ter passado para vocês nesse vídeo. Até a próxima.